Olá pessoal, hoje eu estou aqui na Praça Pereira Coutinho, que fica no coração da Vila Nova Conceição, um bairro muito arborizado aqui de São Paulo, para falar da vegetação e sua importância nas cidades. E eu começo com esse slide que mostra aqui a América do Sul à noite, e nós temos condições de ver esses pontinhos brancos que são as cidades iluminadas à noite. Por quê? Porque hoje, praticamente 85% da população brasileira já vive em cidades. Por isso, as áreas urbanas são muito importantes de serem cuidadas. A vegetação traz vários benefícios para a qualidade de vida das cidades. A primeira delas é que ela ameniza a temperatura, reduzindo a amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a diferença da temperatura nas horas mais quentes e mais frias do dia. Por exemplo, num deserto que não tem vegetação, nós podemos ter ali na parte mais quente cerca de 40 graus e à noite essa temperatura cair para mais 5. Ou seja, essa amplitude muito grande de diferença de temperatura faz muito mal para a saúde. Então, a vegetação ela reduz essa amplitude, fazendo com que essas diferenças de temperatura sejam muito próximas. Isso é muito mais agradável, isso propicia mais saúde ao cidadão. Outra coisa é que a vegetação minimiza o efeito das ilhas de calor. Essas ilhas de calor são um fenômeno predominantemente urbano. Por quê? O sol, quando aquece a superfície construída das cidades, prédios, asfalto, coberturas, faz com que esse calor se irradie, formando então uma verdadeira bolha quente. Isso provoca inversões térmicas, fazendo com que a poluição não se dissipe, fica ali comprimida nas cidades. Isso é muito ruim. E a vegetação, através do efeito de evapotranspiração, ela melhora a umidade relativa, ela dá uma sensação térmica muito mais agradável. A vegetação também traz sombreamento, traz frescor, melhora a ventilação, tão importante na maioria das nossas cidades, que são muito quentes. E tudo isso faz com que as pessoas respirem melhor, as temperaturas sejam realmente mais amenas e as cidades sejam muito mais agradáveis. Essa umidade também ajuda a reduzir a poluição particulada, que é aquela poluição do ar, deixando o ar muito mais limpo, muito mais saudável ao cidadão. A vegetação também traz beleza. E beleza é fundamental, porque beleza traz dignidade. É muito importante as pessoas se sentirem num lugar bonito, um lugar digno delas viverem. E aqui nesse slide a gente mostra a Rua Gonçalo de Carvalho, que fica em Porto Alegre, que é considerada a rua mais bonita do mundo. Olha essa foto aqui de cima que vocês veem esse verdadeiro rio formado pela copa das Tipuanas, essa copa bastante verde. E quando você olha por baixo, você sente essa presença forte da vegetação te abraçando, te envolvendo. E todo esse processo faz com que você minimize a presença das edificações. Então a vegetação harmoniza a paisagem descontínua. Quer dizer, ela ajuda a tirar aquela sensação de bagunça, né, construída que as cidades têm. Prédios baixos, prédios altos, prédios bonitos, prédios feios. Quando a gente tem esse túnel verde, tudo isso fica mais harmônico, tudo isso fica mais agradável, tudo isso torna esse espaço muito mais gostoso de se viver. A vegetação também traz surpresas. Você vira a rua e pá, você vê, você enxerga aquela rua florida, linda. Isso tira aquele aspecto, né, que muita gente chama de paisagem. Eu não gosto muito desse termo,
quando eles dizem que paisagem é quando você já se acostuma com aquele lugar e praticamente você nem nota mais por onde você está passando. Quando você tem essa floração intensa, essa rua se modifica, ela se renova, ela está diferente. Ah, mas o pessoal fica florido 15 dias. Pô, mas 15 dias vale a pena. Mas se você tiver diversidade de coloração, por exemplo, só os ipês, nós temos os amarelos, os roxos, os rosas, os brancos, as cássias, nós temos as amarelas, as rosas, as eritrinas, nós temos as laranjas, as quaresmeiras, nós temos em rosas, nós temos em roxo, ou seja, nós temos florações maravilhosas para florescerem o ano todo e realmente trazer essa sensação super agradável. A vegetação também nos dá frutos e os frutos atraem os pássaros que estão saindo do meio rural e vindo para as cidades. E eles vão nos brindar fazendo a trilha sonora dos nossos espaços urbanos. O problema é que a vegetação é muito mal distribuída nas regiões das cidades. Vamos pegar o exemplo da cidade de São Paulo. Vocês sabiam que São Paulo é uma cidade verde? Tem mais de 12 metros quadrados de área verde por habitante, que é o recomendado pela ONU. Olha aí que loucura. Só que você vai para o sul, lá para Parelheiros, você tem cerca de 326 metros quadrados de vegetação por habitantes. Quando você vai na Moca, você tem 0,29. Então, realmente, vocês notam essa disparidade. E não adianta a vegetação estar fora do tecido urbano. Para que você tenha 12 metros quadrados por habitantes, se somam todos os parques que ficam aí nos arredores de São Paulo, como a Serra da Cantareira ao norte e como a Serra do Mar ao sul. Então, realmente, esse verde está fora do tecido urbano. E o que interessa é isso aqui. O que interessa é esse verde estar próximo a mim, estar próximo à minha residência. E tem mais uma coisa, por exemplo, aqui na Vila Nova Conceição é um bairro super valorizado. A gente olha nas pesquisas e verifica que os bairros arborizados são mais valorizados. E por que a gente não valoriza tudo? Porque a gente está valorizando a vida. É o caso da cidade de Maringá, por exemplo, que é planejada, tem calçadas largas, tem canteiros centrais generosos. Por quê? Para você ter arborização, você precisa ter espaço. Não adianta, em ruas de 1,5 m, você querer fazer uma arborização. Por quê? Porque as pessoas não vão conseguir passar por ali. Um cadeirante, por exemplo, acaba não conseguindo transitar, fica uma rua inacessível. Por outro lado, a gente vai ter as edificações também muito próximas. Então, essa galharia vai entrar dentro das janelas, o que não é nada interessante. Então, para se ter vegetação, é preciso ter previsão, planejamento. A vegetação melhora a qualidade de vida do cidadão. Mas sempre vão ter as pessoas que vão dizer: a vegetação cai folha, suja a calçada. E são essas mesmas pessoas que, quando saem pela primeira vez do Brasil, vão para Paris, por exemplo, e acham lindo aquelas folhas no chão. Aliás, folha não é sujeira, folha é adubo. Outros vão dizer: quando chove, as árvores caem em cima dos carros, fazem estrago. Claro, as árvores são seres vivos, elas precisam de cuidado também, elas precisam de profilaxia, elas sofrem com doenças, elas sofrem com ataque de insetos, elas sofrem com a falta de água que nós impermeabilizamos todas as suas raízes, elas sofrem com as podas que normalmente as prefeituras fazem, que na verdade não são bem podas, né? Elas decepam a copa das árvores, facilitando a entrada de fungos, debilitando essa vegetação. Só que é o seguinte, tudo tem dois lados. Então a vegetação nos traz todos esses benefícios, mas ela exige também uma manutenção. E essa manutenção tem que ser periódica para você saber quais os indivíduos que estão saudáveis e aqueles que estão doentes, aqueles que estão morrendo. Aliás, a própria população deveria ajudar a prefeitura a verificar esses aspectos e a prefeitura poder fazer um trabalho de cuidar das árvores. É isso aí, gente. Vamos plantar mais nas cidades de forma organizada, de forma que a gente possa conviver mais com a natureza, próximos às nossas casas. Pessoal, se vocês gostaram, se inscrevam, porque a toda semana a gente tem aí um novo conteúdo. Grande abraço para todo mundo!